1 Pedro, do 6 até o 9. Leiamos. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, ela é um instrumento eficaz que o Teu Espírito usa para produzir, para fazer despertar e frutificar em nosso coração a fé. A mesma fé que nos aproxima de Cristo, que nos leva aos pés da cruz e nos alivia da nossa culpa, dando-nos eterna certeza de glória, de salvação, de alegria. Obrigado porque a Tua palavra nos dá a esperança, a viva esperança com a qual podemos viver piedosamente, mas também alegremente em meio a tantas tribulações. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração nesta noite, que Ele nos instrua, que Ele abra para nós a Tua palavra de forma a ser compreensível ao nosso coração e à nossa mente. Nós assim Te suplicamos, para que possamos de fato tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, muitos de vocês já devem ter lido, e se não leram, já ouviram a história de um discípulo de Jesus chamado Tomé. Tomé não ficou famoso por ser um discípulo exemplar, mas porque ele justamente duvidou que os demais 10 apóstolos, juntamente com as mulheres, tinham de fato visto Cristo ressurreto. Aconteceu o seguinte: Jesus apareceu no mesmo domingo da ressurreição, só que nesse dia Tomé não foi para a igreja, ele não tinha ido para a igreja, então ele não viu Jesus, e durante a semana ficaram comentando, da ausência de Jesus, da presença de Jesus, e Tomé disse: eu duvido, se eu não for capaz de ver com meus próprios olhos, e encostar a mão nos sinais dos cravos, eu de forma alguma acreditarei no que vocês estão dizendo. E lá em João 20, 29, Jesus aparece. Na semana seguinte, no domingo seguinte, eis até aí o motivo pelo qual nos reunimos no domingo, primeiro dia e não o sétimo dia da semana, mantendo, contudo, o nosso dever de guardar um dia a cada 7, como prescreve o quarto mandamento. Mas naquele segundo encontro, então Jesus aparece, e Tomé fica deslumbrado e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele adora Cristo, ele reconhece que Jesus estava vivo ali, mas olha o que Jesus diz para ele em João 20, 29: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É muito fácil, Tomé, você crer em mim vendo com seus próprios olhos, pois aqueles que creram em mim sem precisar ver são muito mais bem-aventurados. Eis, portanto, a situação em que nos encontramos. Nenhum de nós viu Cristo com os próprios olhos, mas estamos aqui porque cremos nele. Como Tomé, nós também estamos sujeitos à realidade do mundo, a riqueza do mundo, os prazeres do mundo, são coisas que nós vemos, que nós tocamos, que nós sabemos que existem de fato, mas elas são passageiras.
né? Porém, quando a gente pensa na veracidade de Cristo, que provas nós temos? Como Tomé, nós também somos testemunhas oculares do sofrimento que as pessoas passam, da luta que nós temos como cristãos, das perseguições. Isso nós sabemos que é verdade. Mas como nós podemos provar a realidade das promessas de Cristo? Temos aqui um embate muito claro entre a vista, os sentidos, e do outro lado, a fé. Quem escreveu o texto que nós lemos aqui foi o apóstolo Pedro. Pedro, ele escreve a igrejas que foram formadas por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, mas que pela pregação se converteram ao evangelho. E no meio de famílias que não criam o evangelho, né? No meio de uma cultura que não tinha o evangelho, diferente até da nossa, que tem muita coisa do catolicismo, mas que cria um ambiente favorável para o evangelho. Essas pessoas da dispersão, né, da chamada diáspora, que era a região do norte da Turquia, aqui logo no primeiro versículo, Pedro fala do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitina, aquela região do norte da Turquia. Não tinham como nós, eles viviam num ambiente inóspito para o evangelho. Todavia, se isso não bastasse, era crescente a perseguição. Quem era o imperador de Roma naquele tempo era Nero. E mesmo você que não estudou história, sabe por cima que Nero foi aquele que, para incriminar os cristãos, foi capaz de tacar fogo na cidade de Roma, né? Nero era esse tipo de gente. Pior até, né? Foi Nero que querendo saber de onde ele tinha vindo, resolveu abrir o útero da sua própria mãe. É lógico que ela não sobreviveu. E daí veio o nome Cesariana, né? Porque ele era o César. E o César mandou abrir o útero da sua própria mãe. Então, não era flor que se cheirasse, não. E ele estava perseguindo a igreja. Era esse o ambiente que os cristãos estavam vivendo no tempo de Pedro, mas ali por volta do ano 60 e pouquinho depois de Cristo. Então ele resolve escrever essa carta. Essa era uma carta que circulava entre as igrejas. Era uma carta só, mas era para circular, era para correr o presbitério e o sínodo inteiro, né? E ele então inicia essa carta bendizendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus, que era a segurança que aqueles cristãos precisavam para se manterem firmes apesar das perseguições e para terem alegria no Senhor. Essa salvação ele apresenta da seguinte forma: do versículo 3 ao 5, a gente ouviu aqui semana retrasada o pastor Flávio pregar, e a salvação nesses versículos é uma esperança viva e que não se corrompe, garantida no passado pela ressurreição de Cristo e garantida no futuro pelo poder de Deus através da fé. No texto que nós vamos ver hoje, ele apresenta essa salvação como a nossa exultação, nosso motivo de alegria no meio da realidade das provações. No próximo texto, que vai do versículo 10 ao 12, a salvação é o grande tema revelado por Deus no Antigo Testamento, dado aos profetas, e que também conta com uma grande expectativa por parte dos anjos. Os anjos não esperam a hora para ver esses pecadores sendo salvos, né? E por fim, do 13 ao 25, a salvação é motivo para a gente permanecer sóbrio e vigilante e obediente, praticando a santidade e o amor ao próximo. Então, é falando de salvação que Pedro inicia esta carta, para dizer àqueles crentes que não tinham estrutura na família, não tinham estrutura na sociedade, que estavam sendo perseguidos, que eles estavam ainda assim no caminho certo e poderiam se animar e se alegrar no Senhor. Então, tendo isso em vista, meus irmãos, esse contexto todo, né, a história de Tomé que a gente contou aqui também,
Vamos lembrar que Pedro fala a cristãos como nós, cristãos que não tinham, como ele tinha, visto presencialmente a Cristo. Pedro viu a Cristo, mas aqueles irmãos não tinham visto. Então Pedro fala para eles como eles podiam, e também fala a nós como poderemos pela fé e não pela vista obter nesta vida a maior das alegrias, a alegria das alegrias, apesar de estarmos sofrendo provações que são reais. Então nós podemos exultar na salvação que ainda é invisível, apesar das provações visíveis. Por quê? Eu quero dar aqui 3 porquês. Por que eu posso exultar na salvação apesar das provações? Primeiro, diz o texto aqui no versículo 6, eu posso me alegrar na salvação em Cristo Jesus, porque as provações são temporais e elas estão sempre sujeitas e controladas pela vontade permissiva de Deus. Quer encontrar isso no texto comigo? Ele inicia no versículo 6 dizendo, nisso exultais. A dificuldade aqui é entender o que esse nisso está apontando, né? Porque Pedro está falando de tanta coisa, mas se você, como eu, compreender que toda a passagem do versículo 3 até o 25, ele está falando da salvação, então fica claro, é da salvação que Pedro está falando. Ele fala da eleição, ele fala da misericórdia, ele fala da regeneração, ele fala da ressurreição de Cristo que garante essa salvação, ele fala da herança futura, né, incorruptível, imarcessível, sem mácula, ele fala do poder de Deus que nos guarda, tudo isso para falar de salvação. Então é na salvação que exultais. E o que é exultação? Exultação é uma alegria jubilosa. Então queria dizer para vocês aqui o seguinte, quando Pedro apresenta a realidade da provação, da luta, da perseguição, da dificuldade que você passa no serviço, do desemprego, da Covid, da unha encravada, do caroço que nasceu em você, não importa qual seja a sua dificuldade, ele não está mandando você ser aqui um estoico. Sabe o que é o estoico? Essas palavras difíceis, às vezes a gente precisa estudar para saber, né? Mas significa aquele sujeito que aguenta a dor no peito, sabe? Com bravura, sem fazer cara feia, igual eu fiz. Esse é o estoico, é o sujeito que, sabe? Ele aguenta a dor. Mas não é disso que Pedro está falando. Ele não está dizendo para você ser forte. Não é isso. Ele não está dizendo para você ser forte. Quantas vezes você ouviu de autoajuda, pregação motivacional, e está cheia por aí nas igrejas, dizendo para você, seja forte. Mas nós somos pior que gelatina. Ninguém aqui é forte, gente. Nós somos pecador. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos fortes. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, a força que você terá para enfrentar a dificuldade é a mesma força que Neemias encontrou, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Esta alegria, ela é manifestada no presente. Você está acompanhando comigo? Nisso exultais, embora no presente, ou seja, a tribulação, ela está reservada para o presente. É neste tempo, este tempo em que Satanás está agindo no mundo, esse tempo em que o homem está debaixo de um estado de pecado e de miséria, nesse tempo em que Deus ainda não manifestou plenamente a glória, a restauração, a plenitude dos filhos de Deus, aquela glória que a própria natureza geme, aguardando, né? Enfim, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos passar por provação. Mas é no presente, ou seja, é algo que não haverá no futuro.
Ou seja, não haverá no céu, não haverá no porvir, não haverá provação, tribulação, angústia naquele estado eterno que Deus tem preparado para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, se animem, a dor não vai durar para sempre. Pode o choro durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E ele ainda diz, por breve tempo. Ou seja, a tribulação tem hora para acabar. Mas a salvação, por outro lado, ela é eterna. Ela é eterna, não tem comparação. E finalmente, perceba a palavra aqui, se necessário. Então a gente pensa assim, mas tem alguma provação necessária? Quando a gente está sentindo dor, a gente diz assim, Deus, eu não precisava disso. O Senhor podia ter me poupado, podia ter me deixado passar batido dessa dor. Alguns mais rebeldes ficam naqueles porquês, né? Por que eu? Por que Deus? Que Deus nos livre, né, irmãos, dessa blasfêmia. Mas é fato que o nosso coração se inclina para isso. Mas o necessário aqui não é que a aprovação é necessária para você. O se necessário é uma expressão que é igual a gente dizer, se Deus quiser. É a mesma coisa que Pedro dizer aqui o seguinte, irmãos, se Deus quiser, vocês passarão pela provação. Porque só tem uma coisa que faz a provação necessária para nós, é a vontade de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Quando a gente diz que a vontade de Deus é que você passe por uma tribulação, não quer dizer que Deus seja sádico, não quer dizer que Deus tem prazer no seu sofrimento. Na verdade, Deus se entristece com o que você está passando. Você lembra lá de João 11? Jesus chorando, quando viu Marta e Maria chorando por causa do seu irmão morto, isso porque ele estava já prestes a ressuscitá-lo. Ele sabia que Lázaro não permaneceria morto, mas ele chorou. É o menor versículo da Bíblia, né? João 11:35. Jesus chorou. Ele chorou porque ele se compadeceu do choro das suas amigas. Ele sofreu junto com elas. E Deus sofre conosco. Você acha que Deus quer que você sofra? Não. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Então tem dois tipos, basicamente. Num outro sermão aqui eu falei a respeito de uma terceira vontade, mas para simplificar, existe a vontade ativa, que são os decretos de Deus, que é aquilo que Ele determina, que é aquilo que Ele de fato consente, quer, deseja, ama, mas existe a vontade permissiva, que é aquela que Deus, por causa do contexto de pecado e miséria que nós vivemos, Ele faz concessão para que aquilo aconteça. Mas Deus não dá ponto sem nó. Se Ele permite a tribulação na vida do crente, Ele transforma aquilo num bem maior. Lembra de José, que foi jogado numa cisterna, depois vendido como escravo, e lá no Egito foi preso, foi jogado numa masmorra, 13 anos de angústia, e depois os irmãos dele que o traíram aparecem lá, sem saber de nada. Quando o pai deles, Jacó, morre, eles vêm falar com José o seguinte, papai mandou você perdoar a gente. E José falou assim, isso não importa. Vocês realmente intencionaram mal contra mim. Eu sei disso. Eu não me esqueci. Mas Deus transformou o mal em bem, para que se preservasse a vida da família da aliança sobre a terra, como vocês podem ver. Estou aqui parafraseando, os irmãos sabem que ali literalmente é um pouquinho diferente, mas o sentimento que ele tinha, a compreensão de que Deus transforma realidades terríveis em algo bom, fez com que ele não tivesse mais raiva dos seus irmãos,
fez com que ele não se importasse mais com o que tinha ficado no passado. E é desta forma que Deus age hoje também, queridos. Se Deus permitiu o mal na sua vida, não é porque Deus faz o mal. Tiago diz que o Senhor a ninguém tenta, e a palavra tentação e provação na Bíblia é a mesma. A diferença é como você reage, né? Como você reage, pode virar uma tentação se você pecar. Mas Deus a ninguém tenta, Ele também não prova ninguém. A provação vem por quê? Primeiro por causa do meu coração mau. A cobiça nos atrai, nos seduz e dá a luz ao pecado, Tiago diz. A mãe do pecado é a nossa cobiça. Mas também tem o mundo, né? O mundo nos influenciando. Quem que é o mundo? São os amigos que de fato não são amigos, né? É a televisão, são as redes sociais, é a cultura, é a sociedade, é tudo que está ao nosso redor, mas que não aceita Deus como Senhor. E, por fim, o próprio Satanás, né? O próprio Satanás, o nosso adversário, também ele intervém para trazer provação à nossa vida. Mas, quando Deus não cria a provação, mas permite em nossa vida, Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, predestinados para serem dele, segundo o seu propósito, né? Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, irmãos, nós podemos nos alegrar na salvação invisível, apesar das provações que são visíveis, porque a provação é temporária e ela está debaixo da vontade de Deus. Em segundo lugar, nós podemos nos alegrar na salvação de Deus, mesmo hoje. Por quê? Porque as provações, elas confirmam o valor superior e imperecível da nossa fé. Veja, quando nós passamos por provação, elas mostram ao nosso coração cegueta, né, ao nosso coração duro e insensível, que a fé que o Espírito Santo nos deu é superior a tudo que a gente passa aqui. É superior. E por que ela é superior? Ela é superior porque, pensa na coisa mais preciosa que existe no mundo. Pedro vai falar aqui do ouro. Até o ouro é perecível. Como assim, né? Os que estudam química aqui vão dizer que o ouro não enferruja, né? Não oxida. Mas o ladrão pode roubar, isso eu te garanto. Se você acompanha os índices da economia, você sabe que o ouro perde valor. É um sobe e desce danado. Então, é perecível sim, mas a fé, ela é incorruptível, ela é imarcessível, que quer dizer que não perece, que não murcha, e ela é imaculada. Então, vejam só comigo aqui o que diz os versículos 7 e 8. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a fé é mais preciosa do que o bem material mais precioso que existe, porque ela não perece. Então, se você tem a fé que o Espírito Santo coloca no coração daquele que tem Jesus, você tem algo muito mais valioso e duradouro do que qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer. Então, a provação vai tirar alguma coisa de você? Pode ser até que tire, mas nada que vale a pena você perder uma noite de sono, porque a fé que Deus pôs no seu coração vale mais que isso. Ela faz você aguardar por algo que está garantido, que está seguro, naquele banco celestial, que o ladrão não entra, que a traça não consome, que a ferrugem não estraga. Tá certo, meus irmãos? O ouro, ele precisa ser apurado pelo fogo, né? Tem que ser purificado, tem que ser fundido para se retirar a escória. Então ele fica um ouro puro, um ouro com grau de pureza elevado. A nossa fé é a mesma coisa. A provação é o fogo de Deus para fazer com que a nossa rebeldia,
a nossa preguiça, a nossa indiferença, sabe? A nossa contumácia, que é aquela atitude da gente ficar caindo nos mesmos erros o tempo todo, que isso seja retirado como a escória é retirada do ouro. Deus deseja que a sua fé seja depurada. Agora vejam, este fogo, ele só tende a aumentar, né? Porque Deus prometeu que não destruiria esse mundo mais pela água. Mas Pedro, lá no final da epístola, nós vamos chegar lá, ele fala que Deus vai mandar fogo no último dia. Que esses elementos que você conhece, né? Tudo que tem no mundo, as árvores, os prédios, os carros, a riqueza, o dinheiro, os arranha-céus, as indústrias, tudo isso será desfeito, como que derretendo no fogo. É o que Pedro vai dizer mais adiante, nós vamos chegar lá. Significando que a provação é um instrumento escatológico, ou seja, ele aponta para o último dia. Ele está hoje, Deus está hoje mandando fogo na sua vida, para que você seja purificado, e no último dia esse fogo não te queime. No último dia você estará liberto dessa terrível e definitiva provação, né? Então, querido, o ouro perece, mas a fé que é apurada pela tribulação, ela resultará, ela redundará, ela culminará em louvor, glória e honra no último dia. Não significa que só no último dia, um pouquinho agora, mas ela será acumulada para a glória de Deus. Então, a provação que você está passando hoje, eu sei que dói, eu sei que é terrível às vezes, mas ela não deve levar o crente ao desespero, porque o que Deus está fazendo é tornando você uma pessoa mais preparada para receber a glória que Ele tem reservada para você. E vejam, como é que eu vou chegar na alegria plena? O versículo 8 diz, se referindo a Cristo, né? A revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação de Jesus Cristo? É quando Ele voltar, né? Quando Ele vier a segunda vez. Ele já se revelou, vindo a primeira vez, há 2000 anos atrás, e Ele voltará. Naquela revelação, então, será a glória, será o louvor e será a honra. Esse Jesus que voltará, diz aqui, você nunca viu com seus próprios olhos, você não foi testemunha ocular, como Pedro foi. Pedro era um dos discípulos de Jesus. Mas Pedro diz aqui, vocês não viram Jesus como eu, mas vocês creram, né? Então, crendo, não havendo visto, a mais. Vocês amam Jesus sem ter visto Ele. Não precisou ver para amar, precisou? Mas, diz aqui, não vendo agora. Eu não vi no passado e não estou vendo agora, mas eu creio. E porque eu creio, eu exulto com alegria indizível e cheia de glória. Em outras palavras, meus irmãos, não são os nossos sentidos, não é o olho, não é o ouvido, não é o olfato, o paladar ou o tato, como foi o caso de Tomé, que quis pôr a mão em Jesus. Não são os nossos sentidos o canal que trarão o amor e a alegria exultante, plena. Este canal se chama fé. É por meio da fé que você chegará ao pleno amor de Cristo. É por meio da fé que hoje você pode amar e ser amado por Cristo. É por crer que Jesus deixou a sua glória para ser um de nós. E embora não tendo pecado, assumir sobre si a nossa culpa e pagá-la com efeito na cruz do Calvário, sofrendo a condenação, a ira derramada impiedosamente sobre Ele, em nosso lugar, é que nós podemos hoje ser amados e nos alegrar de uma forma, com uma alegria que o mundo não conhece, com uma alegria que você não vai encontrar em nenhum lugar fora daqui, porque esta alegria está alicerçada
naquele que é eterno. Um pedacinho da homenagem que foi feita aqui às mulheres cita um trecho de um cântico, de um hino muito conhecido. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E se no Senhor estiverem, estarão sobre a rocha. Isso é fé, meu irmão. Fé não é acreditar que as coisas vão se resolver automaticamente não. A fé tem um objeto, e este objeto é uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo, sem vê-lo, exultais, ainda que no momento passeis por tribulações. E finalmente, meu irmão, por que você pode se alegrar com a salvação que Jesus te deu? Se você crê em Jesus, você tem a salvação. Por que você pode alegrar? Sendo que o calo está doendo, sendo que o povo está morrendo de Covid do seu lado, sendo que o emprego está escasso, o auxílio acabou do governo. Como é que você pode se alegrar? Você pode se alegrar porque a tribulação, o calo, o desemprego, a doença que está apertando você, ela te lembra do objetivo final da sua fé. Ela te lembra da meta. Ela te lembra do ponto de chegada que a fé em Cristo traz à sua vida e à vida da igreja. Veja, o que o sofrimento causa para o ímpio? O que o sofrimento causa para o ímpio? Causa desespero, causa depressão, suicídio, homicídio, doença, causa angústia, causa blasfêmia, incredulidade. Quantas vezes você já ouviu um amigo seu dizer assim: se Deus fosse bom, não tinha pessoas passando fome. Se Deus fosse bom, não tinha Covid. Quantas vezes você já ouviu algo parecido? Pode não ter sido sobre a Covid, mas sobre alguma outra coisa, né? Não tinha criança morrendo de câncer, por exemplo. É isso, o sofrimento causa incredulidade também. Muitas vezes a gente pensa, que se Deus mandar o sofrimento na vida da pessoa, ela vai se converter. Não, piora o estado dela. Piora o estado. Mas o que acontece com o justo? O que acontece com aquele que tem no coração a fé, que é um dom de Deus na sua vida? Para os salvos, a tribulação, ao invés de desespero, ao invés de angústia, ao invés de tristeza, ao invés de blasfêmia, a tribulação provoca uma lembrança do que a fé nos reserva. Ela nos lembra que isso aqui ainda não é o destino final. Para quem mora longe de casa e pega esse trenzão velho, ou pega aquele ônibus lotado, dá vontade de saltar antes do ponto, para ficar livre daquela tortura. Mas adianta você descer fora do ponto, depois você vai ter que pegar outro ônibus, não vai resolver. Mas, da mesma forma, é a tribulação. Ela está lembrando para a gente que a gente está só de passagem aqui. Ela está lembrando para a gente que existe um destino glorioso, eterno, imarcessível, que não perece. A tribulação, ela nos lembra disso. Versículo 9, nossa fé. E qual é o fim da vossa fé? É a riqueza desse mundo? Não é. Qual é o fim da vossa fé? É o sucesso profissional? Não é. Qual é o fim da vossa fé? É a fama? É o dinheiro? É o conforto? É a aceitação? É ser amado por todos? É ser amado pelo seu marido bebum? É ser amado pela sua mulher adúltera? É ser amado pelos seus filhos viciados em droga? É ser amado pelo seu pai violento? Não é nada dessas coisas até justas que a gente deseja nessa terra e não tem.
Como eu seria feliz se meu marido me amasse? Muitas mulheres pensam. Muitos homens pensam assim também. Mas não, nada desse mundo poderá completar o seu coração. Nada deste mundo poderá dar descanso à sua alma. O fim da nossa fé é a salvação, meus amados. O fim da nossa fé é a glória, é estar na presença do Pai Celestial, sem a barreira do pecado, é poder nos alegrar nele como nós nunca experimentamos, é podermos livres de toda tentação, de toda culpa, de toda miséria, podemos contemplar a sua face e termos Jesus como nosso pastor amado e eterno, ouvir ali os seus ensinamentos e nos deleitarmos dia após dia por toda a eternidade no conhecimento inesgotável de Deus. Se você não deseja isso, meu irmão, é que seu coração está muito duro. Você precisa todos os dias sonhar com isso. Você precisa ter sede e fome de estar mais e mais na presença de Deus, pois a tribulação serve para isso, para te mostrar que esse mundo só vai te trazer mais tristeza, que esse mundo só traz coisas que acabam, que se corrompem, que não tem sequência. Então, se a tribulação não fez você odiar esse mundo, o que quando a unha estiver encravada, quando você der uma topada na quina da mesa, ou quando vier coisa pior, como a doença, o desemprego, a perda de um ente querido, lembre-se, é porque eu não sou desse mundo. O que é meu está guardado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que a tribulação faz? Ela nos ajuda a crescer em santificação, em amor ao próximo e a experimentarmos uma antecipação, uma prévia, spoiler da alegria que está reservada para nós, da alegria que nós teremos ao lado de Cristo. Por isso é possível sim se alegrar hoje. É possível se alegrar mesmo sofrendo. E mediante o que a palavra de Deus nos ensinou nesta noite, eu queria convidar você a prestar atenção em como colocar isso de uma forma prática na sua vida. O que esse ensinamento da alegria da salvação pode me ajudar de segunda a sábado? Primeiro, se as provações não são permitidas, ou melhor, se a provação ela é permitida por Deus e no final ela resulta num bem maior, então a primeira coisa é que você não deve se desesperar. Você não deve entregar os pontos. Você não deve sair por aí questionando Deus. Pelo contrário, você se lembra assim, olha, Deus está no controle. Ele permitiu, mas Ele permitiu porque no final Ele tem algo preparado. Alguém aqui já ouviu a música do Tapeceiro, do Estênio Márcios? Que ele conta a história do tapeceiro que está ali tecendo um tapete. Só que quando o visitante chega, ele só está vendo o lado avesso, porque os pontos são feitos do avesso do tapete. E ele não entende o desenho que está sendo feito ali. Parece uma bagunça, parece uma coisa sem sentido, parece uma coisa sem beleza alguma. É só a parte de baixo do tapete. Porém, quando ele termina a sua obra e ele vira o tapete para o lado certo, tudo se encaixa, tudo se explica, tudo coopera para o meu bem. Da mesma forma, irmão, a provação tem que aumentar a sua confiança em Deus, tem que fazer com que você persevere mais, tem que fazer com que você se lembre e guarde no seu coração que o que é teu está seguro no tesouro que está lá nas mãos de Deus, no céu. Por outro lado, você sabe que não foi Deus que fez a provação. A provação resulta desse estado de pecado e miséria. Não é o projeto original de Deus para nós. Mas sabendo disso, significa que a gente, como crente,
e como igreja precisa se envolver na questão do sofrimento. A gente precisa ser um agente de Deus para conter o mal e para conter o sofrimento no mundo. É por isso que o crente não faz boas obras para ser salvo, mas sendo um agente de Deus, ele faz boas obras, porque ele é o sal da terra, ele foi posto para conter o mal e o sofrimento no mundo. Terceira aplicação: se a fé vale mais do que ouro, então a gente tem que se desapegar do ouro. A gente tem que se desapegar das coisas dessa vida. Tudo que o mundo está te oferecendo hoje, nas propagandas, né? O carrão do seu vizinho, né? A mansão que você está lá olhando, a roupa de grife, tudo isso não pode te controlar. Você tem que ser desapegado. Ao invés disso, precisamos fazer como diz Paulo: olhai para as coisas que são lá do alto. Em quarto lugar, se a nossa alegria em Cristo só se mostra verdadeira em meio às provações, ou melhor, deixa eu rebobinar aqui. A nossa alegria em Cristo, né, igualmente falando, a nossa alegria em Cristo, preste atenção, ela só se mostrará verdadeira quando for a única coisa que a gente tiver quando a aprovação chegar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando vem a aprovação, o que te consola? Se você buscar consolo no dinheiro, vai se dar mal. Se você buscar consolo no seu pai, na sua mãe, vai se dar mal. Mas se o seu consolo é a alegria no Senhor, é Jesus Cristo o seu consolo, é Ele a sua esperança, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 16, Ele é a porção da minha herança, Ele é o arrimo da minha sorte. Podem cair as divisas em lugares amenos, porque eu não possuo outro bem, senão o Senhor somente. Você tem o Senhor como a sua única porção, a única coisa que você precisa. O pastor Tim Keller, da Igreja do Redentor, lá em Nova York, ele tem uma frase, um bordão muito conhecido: Jesus Cristo não será tudo o que você possui, enquanto Ele não for a única coisa que você possui. Ou seja, enquanto Jesus tiver concorrência do mundo, Ele não será tudo para você. Então, querido, a sua alegria se mostrará verdadeira quando você passar pela tribulação, se você confiar de todo o coração em Jesus. E finalmente, irmão, para você pôr isso em prática, nós devemos viver o presente com os olhos no futuro. A jornada cristã, ela não permite atalhos, não permite desvios. Mesmo quando o caminho é difícil, o mais importante é saber aonde queremos ir. Tem um ditado popular que diz o seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas o cristão sabe que o final da sua fé não é o acúmulo de bens, não é prazer, não é saúde, não é status, é sim a salvação da sua alma, é a vida eterna com Cristo. Então que o Senhor Jesus seja a nossa única alegria, uma alegria que preenche todas as esferas da nossa vida. Assim poderemos nos alegrar com exultação, com júbilo intenso, apesar das provações. Deus assim nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua amada igreja. Amém.